Bom pessoal, sejam bem-vindos e na videoaula de hoje a gente vai resolver essa questão 17 da prova da Escola Naval 2019-2020. O que diz essa questão? 3 amigos marcam um encontro na frente do estádio Newton Santos para assistir uma partida de futebol. Eles combinaram que cada um deverá chegar em um momento escolhido entre as 15 e as 16 horas e que nenhum deles esperará mais de 30 minutos pelos demais, dentro do horário estipulado. Qual é a probabilidade de que os 3 amigos se encontrem entre 15 e 16 horas? Bom, pessoal, eu vou fazer uma observação. Essa daí, embora pareça uma questão simples pelo enunciado, eu diria que ela é a questão disparada mais difícil da prova, tá? Então vamos ver como é que a gente vai resolver essa questão aí, pessoal. O primeiro passo é representar esse nosso intervalo de 15 e 16 horas. Aqui tem 1 hora de intervalo, tá certo? Então a gente representa como um espaço unitário aqui de 0 até 1. E aí digamos, pessoal, que chegou uma primeira pessoa aqui, nesse instante aqui, tá? Eu marquei em azul. As outras pessoas que chegarem depois dessa primeira pessoa, pessoal, elas só vão poder chegar cá para frente dela, tá certo? Porque se passar desse intervalo aqui, essa primeira pessoa vai embora, tá certo? Então, pessoal, o nosso problema para 2 pessoas seria análogo a gente ver a probabilidade de encontrar esse segmento aqui, sendo que esse segmento de comprimento K, obviamente K entre 0 e 1, ele tem que estar entre 0 e 1, tá ok? Então, pessoal, uma maneira bem rápida de a gente ver isso aí é a gente ver o seguinte: as possibilidades de o segmento K percorrer de 0 a 1, ele vai ser dado por isso aqui, K mais 1 menos K vezes K. Por quê, pessoal? Porque, olha só, inicialmente, o segmento K poderia estar aqui, tá? Seria a primeira possibilidade, tá certo? Então, o que acontece? A gente já tem aqui que a primeira possibilidade seria K sobre 1, tá? Porque é o segmento sobre o total, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, essa extremidade aqui, o máximo que ela poderia ir seria até aqui. Obviamente carregando isso aqui para frente também. Esse segmento aqui ele está andando, tá? Então ele vem andando de comprimento K. E essa extremidade aqui, ela pode no máximo chegar até aqui, o 1, tá ok? Então seria a primeira possibilidade, que é essa aqui do desenho, tá certo? Mais esse trecho em amarelo vezes essa possibilidade aqui, tá certo? Seria como se fosse esse trecho vezes esse segmento aqui, tá? Então, como eu falei, pessoal, esse primeiro K aqui corresponde a essa primeira configuração aqui, tá? O segmento K nessa posição. E esse 1 menos K aqui, pessoal, corresponde a esse trecho aqui em amarelo, tá certo? E vai ser esse trecho em amarelo vezes esse segmento aqui, tá certo? Em outras palavras, pessoal, seria o mesmo que o seguinte: se a gente tivesse uma pessoa aqui nesse segmento aqui de 0 a 1, obviamente, se a pessoa caísse aqui, onde está o cursor, a outra pessoa poderia cair em torno dela um segmento K, tá certo? Então, essa expressão aqui é o mesmo que a probabilidade de uma pessoa 2 cair dentro desse segmento, tá certo?
sendo que esse segmento ele percorre de 0 até 1. E aí, pessoal, nós vamos para o nosso passo 3, tá? O que diz o passo 3? Para 3 pessoas, devemos considerar o seguinte. Ou seja, vamos lá. Para 3 pessoas, devemos considerar o seguinte. E aí eu fiz esse desenho aqui, pessoal, tá? Aqui seria como se fosse o trecho da primeira pessoa. Aqui seria o trecho da segunda pessoa. E aqui seria o trecho da terceira pessoa, tá? E essa linha tracejada aqui, o comprimento entre o início e a linha tracejada é K, tá, pessoal? Que seria o comprimento do nosso segmento de comprimento K. Ou melhor dizendo, esse segmento aqui seria a primeira configuração possível para o nosso segmento K dentro desse intervalo 0 a 1. E aí, como eu falei, pessoal, o primeiro segmento corresponde à pessoa A, o segundo segmento corresponde à pessoa B e o terceiro segmento corresponde a uma pessoa C. E, inicialmente, a primeira configuração possível seria essa daqui, tá? Os segmentos todos aqui nesse trecho delimitado, tá certo, pessoal? Aí eu faço a seguinte observação. O nosso problema, ele tem que ser atendido de tal forma que haja interseção entre esses segmentos aí, tá certo? Então tem que haver interseção entre esses segmentos aí, tá? Só que o que acontece? Se um segmento estiver um pouco para frente do outro, vai haver, obviamente, uma interseção e vai haver um trecho que vai pertencer a um dos segmentos, mas não vai pertencer ao outro. Esse trecho a gente não pode levar em conta, pessoal, tá? Por que a gente não pode levar em conta? Porque seria uma distância de um segmento que estaria maior do que K em relação ao outro segmento, tá certo? Então a gente tem que ter essa sutileza aí, tá certo? Então, vamos lá, vamos analisar a pessoa A. A probabilidade de o segmento de A estar nessa posição aqui é K sobre 1, tá? É K sobre o total. Eu botei aqui. Para a pessoa B, é a mesma coisa. A probabilidade de o segmento de B estar aqui é K sobre 1 também, tá certo? E a probabilidade de o segmento de C estar aqui, analogamente, também é K sobre 1, tá? Como os três têm que ocorrer, então é um e o outro e o outro. Ou seja, é K sobre 1 vezes K sobre 1 vezes K sobre 1. Tá certo? Esse é um primeiro caso. Então, eu botei esse ou aqui para a gente analisar a outra possibilidade. Vamos ver qual é. Eu fiz novamente o mesmo desenho de antes, tá ok? Porque a gente vai trabalhar em cima dele. E aí, pessoal, vem mais uma sutileza. Olha só. Eu tenho 3 pessoas aqui, tá? Quando eu fixo todas as demais e deixo uma móvel, a possibilidade desse cara, a posição que ele pode ocupar é apenas uma, é essa daqui, tá ok? Então, eu escrevi aqui, ó, o restante das pessoas eu botei numa posição fixa. Quando essas pessoas restantes estão numa posição fixa,
elas automaticamente delimitam qual é o espaço que esse segmento aqui da primeira pessoa vai ter que ocupar, por exemplo. Então, ele só pode ocupar essa posição aqui. Tá certo? Então, pessoal, eu botei aqui, olha só, a probabilidade de os dois Ks estarem fixos aqui é K, tá certo? Então, aqui é K sobre 1, tá ok? E aqui é K sobre 1. Eu botei em vermelho aqui, tá? E a probabilidade do K estar na única posição que ele pode assumir é K sobre K, tá certo? Então, vai ser essa posição aqui, tá ok? Só que isso tudo aqui, ele pode ocorrer uma menos K vezes. Por quê? Porque essa posição fixa aqui, ela pode variar aqui dentro, ó, 1 menos K, tá certo? Então, ela pode variar, essas posições fixas, elas podem estar um pouco mais à frente aqui, alinhadas entre elas, né? E essas posições fixas alinhadas aqui, elas vão delimitar a posição que vai ter que ser ocupada pela última que falta, tá certo? Então, aqui ficou a nossa expressão de probabilidade para esse trecho aqui após a linha pontilhada, considerando todos os casos. Da mesma forma, pessoal, se a gente fixasse, é como eu falei, a gente fixa n menos uma pessoas e isso vai fixar a posição de uma outra pessoa que falte, tá? Então, fixando 2 entre 3, a posição da terceira é automaticamente limitada pelas demais, tá certo? Então, tem que prestar muita atenção nisso aí, pessoal. E aqui seria o nosso último caso, tá? Fixando as demais, uma pessoa que estaria móvel aqui, ela só pode ocupar essa posição aqui, tá? Então, fixou 2, a terceira é automaticamente fixada, a única posição que ela pode ocupar, para que os 3 segmentos estejam alinhados, tá certo? E aí, pessoal, eu faço a observação número 4. Olha só, quando eu defino n menos 1 posições, eu garanto que a última pessoa que falta vai ocupar apenas uma única posição, porque ela tem que estar alinhada com as outras, tá? Só que poderia pensar o seguinte, olha só, quando eu defino apenas uma posição, a gente poderia pensar, fixa uma pessoa, aí eu delimito as outras pessoas. Não. Quando eu defino apenas uma posição, eu não garanto que as demais vão ocupar apenas uma posição, tá certo? Porque poderia fixar uma e outra está variando, entendeu? Então, isso é uma sutileza muito grande do problema, é até um pouco difícil de entender isso aí, tá? Mas se vocês pensarem com cuidado, vocês vão ver que isso é verdade, tá? Então, pessoal, como nós temos 3 possibilidades, né, 3 formas, melhor dizendo, de definir uma das pessoas que terá sua posição definida pelas demais, segue o seguinte, que a nossa probabilidade total para 3 pessoas vai ser essa primeira que a gente encontrou, somado com 3 vezes essa aqui, porque aqui são 3 formas de fixar cada uma das pessoas, tá certo? Apenas uma das pessoas. Então vai ficar K vezes K vezes K, mais 3 vezes isso aqui, tá? Isso aqui é dessa probabilidade aqui que a gente encontrou, certo? Como são 3 formas de fixar uma pessoa, ou seja, dada n pessoas, a gente fixa n menos 1. E a uma pessoa que falta vai ser uma possibilidade só, tá? Então vai ser 3 vezes isso aqui, tá ok?
E aí, pessoal, a nossa expressão para 3 pessoas, ela vai se resumir a k ao cubo mais 3k ao quadrado, que multiplica 1 menos k. E isso daí vai resultar que a probabilidade para 3 pessoas é 3k ao quadrado menos 2k ao cubo. E aí aqui, pessoal, eu só apliquei os dados do problema, tá? Como eles não podem se distanciar mais de meia hora, e do nosso segmento, 1 hora é o total. Então, meia hora seria metade. Então, o valor do nosso K seria 1/2, tá certo? Então, aplicando o valor aqui, ficaria essa expressão, tá? E a nossa resposta seria, então, 3/4 menos 1/4, tá? Isso aqui vai resultar em meio, o que torna correta a resposta de letra C. Tá ok, pessoal? Agora, pessoal, eu aproveito aqui para fazer uma extensão de raciocínio, tá? Outras formas de pensar o início desse problema aí. Para n igual a 2, a gente tem que a probabilidade para 2 pessoas é aquela do início, 2k menos k ao quadrado, tá? Para n igual a 3 pessoas, a probabilidade é 3k ao quadrado menos 2k ao cubo, que a gente encontrou anteriormente. E aí, pessoal, a gente estende o raciocínio, tá? Esse segmento de cima aqui seria como se fosse ele resolvido para n-1 pessoas, tá? Então, seriam os n-1 segmentos alinhados, tá ok? E aí a gente teria aquela nossa velha configuração, tá? O início seriam os 2 segmentos aqui, nessa parte aqui no início. E aí, aqui seriam as possibilidades, tá? Para k menos 1 segmentos estarem aqui, vai ser k vezes k vezes k até n menos 1. Então, vai ser k elevado a n menos 1, tá? E a possibilidade de uma última pessoa estar aqui é k sobre 1, tá ok? Então, vai ser isso aí. E aí, pessoal, a gente continua a análise do nosso problema, que seria esse segundo trecho aqui, tá? Lembra o seguinte, pessoal, que para esses anteriores aqui, que tem k segmentos alinhados, a probabilidade disso aqui acontecer seria k elevado a n menos 1. Estando eles fixados, o último já vai ser fixado, tá? Ele não vai poder ocupar outra posição que não seja essa daqui, tá? Essa posição é definida pelos demais. Então, pessoal, da nossa configuração anterior, a probabilidade seria k elevado a n menos 1 vezes k, tá certo? E a outra possibilidade, ou seja, o outro caso, né, seria esse caso aqui de baixo. E aí, a nossa expressão seria, considerando esse trecho todo aqui, tá? Seria 1 menos k, tá? Que é considerando esse trecho após a linha pontilhada aqui, tá? 1 menos k, vezes a possibilidade das n menos 1 pessoas estarem fixadas aqui, o segmento delas, melhor dizendo, seria k elevado a n menos 1, tá? E a possibilidade de fixar uma dentre as n pessoas é n menos 1 pessoas mais 1, tá? Então, são n possibilidades aqui, tá? Lembra que aqui, esse colchete aqui, ele está substituindo aquele 3 que a gente encontrou antes, tá certo? Para o caso de 3 pessoas. Para o caso de n pessoas, vai ser
n vezes essa expressão aqui. Então, a nossa probabilidade, pessoal, para n pessoas, ela vai ser essa daqui, ó. K elevado a n, tá? Que é esse primeiro caso aqui, mais esse segundo caso aqui, tá? Vai ficar n aqui, 1 menos k aqui, e o k elevado a n menos 1, k elevado a n menos 1 aqui, ok? E aí, pessoal, eu vou apresentar outras formas também para calcular para duas pessoas, tá? Aquela quantidade, aquele número de possibilidades para o segmento K ocupar de 0 a 1. Aqui, pessoal, eu tracei um eixo cartesiano, tá? Coordenada cartesiana, em que aqui seria a coordenada do ponto, tá? Seria o nosso x, e no nosso y seria a faixa de valores nos quais é permitido um ponto estar dentro de um segmento de comprimento K, tá? Aqui eu delimitei as nossas condições de fronteira, tá? Então seria de 0 a K aqui e de 1 menos K até 1 aqui, tá? Seriam as posições em que caberia exatamente um segmento de comprimento K. Tá certo? E aí eu tracei esse gráfico aí, pessoal. Olha só. Se uma pessoa tivesse aqui no K, o segmento de uma outra pessoa poderia estar aqui, tá? Poderia estar aqui. E o segmento de uma outra pessoa, tivesse aqui embaixo, poderia estar aqui, tá? Então, esse ponto aqui, ele poderia ser a interseção mínima, né, entre um segmento que ocupasse aqui e um outro segmento que ocupasse aqui, tá certo? Então, para esse K aqui, eu poderia ter 2K de segmento varrendo aqui, ó, em torno dele, tá certo? De forma que ele fosse interseção entre outros dois segmentos, por exemplo, um acima aqui e outro abaixo aqui, tá certo? Então, para esse ponto vai ser 2K. E se o ponto tiver aqui, ele só vai poder ser interseção de segmento de comprimento K aqui, ó. Então, poderia ter um segmento aqui de comprimento K, um outro segmento aqui de comprimento K, tá certo? Então, seria um grau de liberdade K, digamos assim, tá? Então, esse ponto aqui poderia ter um grau de liberdade K, esse ponto aqui poderia ter um grau de liberdade máximo 2K. E assim, raciocínio análogo para esse ponto aqui e para os demais pontos ao longo do nosso eixo. Tá ok, pessoal? E aí a gente estrutura esse gráfico, tá? Se a gente calcular essa área, a gente vai encontrar a probabilidade de encontrar um segmento varrendo, um segmento de comprimento K, que varre o comprimento de 0 até 1, tá? Então, a área vai simbolizar isso. Ok, pessoal? Essa área, então, vai ser o mesmo que K mais 1 menos K vezes K. Para vocês calcularem, é só calcular esse trapézio aqui e somar com esse retângulo aqui. Tá ok? É a área abaixo do gráfico. Tá certo? Isso daí vai resultar, então, em 2K menos K ao quadrado. Ok? Uma outra forma de demonstrar isso aí, pessoal, é considerando o seguinte. Por exemplo, duas pessoas, né? Aqui está a pessoa 1 no eixo X e aqui está a pessoa 2. Então, elas podem estar aqui, pessoa 1 de 0 a 1, pessoa 2 de 0 a 1. Ok? Forma esse quadrado, a nossa região, o nosso espaço amostral. Tá? A gente teria, para atender o problema, que ter essa condição aqui. O módulo de x1 menos x2 tem que ser menor ou igual a k. Tá certo?
com k entre 0 e 1, obviamente, x1 entre 0 e 1 e x2 entre 0 e 1. Essa expressão modular, pessoal, ela é o mesmo que essa daqui, tá? x1 menos x2 vai estar entre menos k e k, ok? Aqui eu multipliquei tudo por menos 1, tá? Vai ficar k, troca a posição do sinal aqui, x2 menos x1, troca a posição do sinal e aqui menos k. Isso aí vai ficar x2 entre x1 mais k e x1 menos k, tá? Para quem tiver certa dificuldade de enxergar, basta lembrar que o nosso x2 seria o y, tá? E o nosso x1 seria o x, tá ok? Então, isso aqui seria a função de y e x, tá? Então, a nossa expressão, pessoal, seria isso aqui, ó. O y entre essas regiões aqui, tá? Aqui eu botei x1, mas é x, tá? Só para vocês entenderem, tá? E aí eu chamei essa expressão aqui de 1, tá? E essa outra expressão aqui de 2. E aí, pessoal, olha só. Essa reta aqui seria essa reta aqui, tá ok? Se aqui fosse igual, tá? Se aqui fosse igual, seria essa retinha aqui, ó, tá? E essa reta 2 aqui seria essa daqui, tá? Seria essa reta aqui de cima, ok? E a região que atende essa condição e essas condições seria essa região aqui pintada em azul, tá ok, pessoal? Ah, eu não sei como é que delimita essa região. É só vocês pegarem cada uma dessas equações aqui, tá certo? Inequações, e substituir pontos e ver se esses pontos atendem às condições dadas, tá? Eu sempre pego, por exemplo, a origem, né? Então, x1 igual a 0, x2 igual a 0, o y igual a 0, tá? Vai ficar menos k menor igual a 0, tá? Isso é verdade, tá ok? Então, esse ponto aqui estaria no meio entre essas regiões aqui, tá certo? E aí a nossa área pintada, pessoal, ela seria nada mais, nada menos do que a área do quadrado todo aqui, nosso espaço amostral, tá? Menos a área desses triângulos aqui, tá? Então a gente pega essa área completa e tira esse triângulo aqui e esse triângulo aqui de baixo, tá certo? Essa área vai resultar da mesma forma em 2k menos k ao quadrado. Bom, pessoal, é uma questão bem difícil, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aberto a sugestões e é isso. Até a nossa próxima videoaula, pessoal. Um abraço.